Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 40 do curso Construindo E-Commerce com Django, né? Antes de começar, eu queria pedir desculpas ao pessoal que mandou comentário lá no YouTube, né, no canal do Código Fluente, e eu passei batido. Só hoje que eu percebi que tinham vários recados lá, vários comentários antigos que infelizmente eu passei batido, sei lá por quê, né? Porque normalmente o YouTube ele notifica, né? Então quando eu sou notificado eu vou lá e respondo, né? Mas enfim, desculpa aí, pessoal, mas dei mole. E vou tentar sempre ficar atento para responder o máximo que eu consiga, pelo menos, tá? Então vamos seguir. Antes eu quero pedir para vocês curtirem aqui o conteúdo do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês aqui através desses links aqui. Também passarem na página do Código Fluente e darem um joinha lá no Facebook, né? Aqui o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. Quem quiser conhecer o serviço, se cadastrando por esses links aí, me ajudam. Aqui os links de comunidades, né? Tem até que atualizar e colocar outros aqui. Aqui meu LinkedIn, pode me adicionar. Aqui meu GitHub, também pode me seguir se quiser. E aqui é o link para o código da aula. Né? Essa aula é o seguinte: a gente vai falar sobre as sessions, né? Só para ver como é que elas funcionam, como é que a gente vai aplicar elas ao nosso projeto aqui do e-commerce, né? Então, se vocês quiserem seguir só vendo o vídeo e tal, ou se quiserem pôr a mão na massa, porque a gente vai fazer só alguns testes, tá? E na próxima aula que a gente começa realmente a implementar no projeto. Mas eu vou criar uma branch inclusive para esses testes que a gente vai fazer nessa aula. Então é isso, vamos seguir. Sessão é o termo usado para se referir ao tempo que um usuário está navegando em um site. Como o protocolo HTTP não tem estado, para associar uma solicitação a qualquer outra, você precisa de uma maneira de armazenar os dados do usuário entre as solicitações HTTP. O objetivo é representar o tempo entre a primeira chegada em uma página do site até o momento em que saem do site. Alguns aspectos devem ser considerados, como, por exemplo, tomar precauções para evitar que ocorram sequestros de sessões, para que as sessões não durem para sempre, que expirem, etc. Sequestro de sessões é quando o invasor consegue interceptar a session e se coloca entre o usuário e o host. O Django fornece suporte completo para sessões anônimas. A estrutura da sessão permite armazenar e recuperar dados arbitrários por visitante do site. As sessions armazenam dados no lado do servidor e abstrai o envio e recebimento de cookies. Os cookies contêm um ID de sessão e não os dados em si. Eles são armazenados no browser e o ID da sessão dá ao browser uma marca única. Quem lida com a criação e destruição de sessões é o middleware do Django que temos na nossa aplicação. Veja no settings.py. O ID da sessão é um número aleatório gigante. Através desse número, o servidor sabe quais as sessões ativas no momento. Sessions no contexto do nosso projeto, né, do e-commerce. Nós iremos usar as sessions para personalizar a experiência do usuário. Por exemplo, imagine que um usuário entre no site do seu e-commerce, pesquise alguns produtos, mesmo sem estar logado, e adicione alguns deles ao carrinho. Ele pode nem ter percebido que não estava logado, por exemplo. E aí, se ele acessar um outro site na mesma aba, ou se ele sem querer fecha o navegador, ou aperte o F5, ou ainda se ele não quiser fechar a compra naquele momento, enfim. Quando ele entrar no carrinho novamente, vai estar vazio, porque o HTTP não tem estado, ele não guarda nada. Isso pode causar um aborrecimento, né, no usuário. Ele vai ter que pesquisar de novo os produtos e adicionar o carrinho, e isso não é tão legal. O que se deseja é que o usuário, estando logado ou não, possa ter o estado do seu carrinho a salvo, para não ter que repetir o processo todo novamente. Para evitar esses tipos de situações, vamos usar o recurso das sessions. Por padrão, as sessions são guardadas no banco de dados, mas podemos armazenar em cookies também. As sessões não podem durar eternamente, elas expiram, e somos nós desenvolvedores que definimos isso. Quando as sessions são para guardar estados muito grandes, usar cookie não é indicado, porque vai deixar o site mais lento ao carregar. Então, quando temos que guardar muitas informações, um estado com muitos dados, a melhor opção é usar o padrão das sessions, que é guardar no banco. Session na prática. Vamos fazer uma experiência. Então a gente vai abrir views.py
do componente carts, né, do nosso carrinho. E a gente vai colocar um print no request session. É isso daqui, ó, que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, eu vou criar a branch. Eu estou aqui já com o ambiente ativado. Estou aqui na pasta já aqui do projeto, né, no SRC. Estou com esse outro terminal aqui também com o ambiente ativado. Vou deixar aqui inclusive já rodando. Deixar já rodando. Antes de deixar rodando, deixa eu criar a branch aqui logo. Git checkout-b sessions. Beleza. Git branch. Só para vocês verem que a gente já está nela. Olha lá, session. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Ok, para sair, né? Já estou aqui. Ctrl L, limpei. Então aqui, ó, a gente vai pegar aqui a views. Vamos abrir aqui. Aqui a gente vai dar o print na request ponto session. Agora sim a gente pode rodar. Já está aqui o comando. Deixar rodando aqui. Acessar aqui. E vamos ver aqui no console. Ó, o endereço da session em memória, né? Agora vamos dar um print usando esse dir aqui e colocando o request.session como parâmetro do dir. Vocês vão ver o que vai ser mostrado agora. Ó, só coloquei o request.session dentro desse dir. Vamos salvar e dar um refresh aqui e olhar aqui o print. Ó, ele imprimiu aqui várias informações, né, vários atributos, né, que a session tem. Ó, getSpire age, getSpire data, getModel class, setSession key, enfim. Então isso aqui, ó, mostra o que a gente tem dentro do objeto session. Agora a gente vai usar o session key para pegar a key da session. Então, ó, cadê o session key? Tá vendo? A gente vai utilizar, né, esse atributo da session. Então a gente está pegando, deixa eu identar aqui direito, o atributo session key, atribuindo essa variável key e imprimindo ela. Vamos salvar. Lembrando que tem que dar o refresh aqui, né? Aqui, ó. Tem um ID aqui, por quê? Porque eu estou logado no painel admin. Quer ver, ó? Só... cadê? Ah, não tô logado, né? Porque eu acho que eu tava logado. Deixa eu ver aqui. Opa. Ó. Aqui tá o ID. Se eu deslogar, tem que dar o refresh. Ó, agora tá como none, porque ele não me identificou. Não tem nenhum usuário logado aqui. Se eu logar de novo, se dar um refresh, de novo aqui, ó, ele me deu um outro identificador. Mas agora eu estou identificado porque eu estou logado no painel admin, né? Então, ó,
vai imprimir none quando você não está logado, né? E quando a gente loga lá no painel admin, ele consegue identificar e atribui um identificador àquela session de quem está logado. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai definir, né, nesse dicionário session, né, dentro do request, a gente vai dizer que first name vai ser igual e você pode pôr o que você quiser. No caso aqui eu estou colocando o meu first name, Totti. Então vamos tirar isso daqui, esquece isso, isso é só um exemplo. Agora a gente vai no views do e-commerce e a gente vai colocar esse print com request session.get e eu quero pegar quem do session, do dicionário lá? O first name, que foi esse cara que a gente acabou de definir aqui, ó. E aí eu coloco o first name, que no meu caso está definido como Totti, e coloco um valor default, ou seja, quando não tiver identificado, ele vai colocar como unknown, né? Desconhecido. Isso quando a gente acessar a home, né? Porque aqui, ó, a gente está dentro da home, é no views do e-commerce que a gente está fazendo. Então, ó, vamos lá no views do e-commerce, aqui dentro da home. E aqui a gente definiu, ó, first name e são views do cart, né, do carts. Definiu aqui como Totti e aqui a gente está dando print. Para fazer esse teste, eu até reiniciei aqui, ó, dei uma limpada aqui no terminal e abri a home numa aba anônima. Ó, vou dar um refresh. Olha lá. Cadê? Unknown, né? Ele não identificou. Eu vou abrir aqui numa aba normal, sem ser anônima. Olha lá. Ele já me identificou. Por quê? Porque essa seção aqui já existia, né? Quando eu criei uma aba anônima, aquela seção não existia, então ele não identificou. Ele colocou unknown, desconhecido. Então a gente pode fazer algo tipo request.session.sessionKey, né? Se o session key for none, a gente tipo redireciona para a página de login, né? Ou se o user não está autenticado, né, a gente redireciona para a página de login, né? Dessa forma que a gente pode utilizar a session, né? Esse session key aqui, por exemplo, né? No views.py, ao invés do first name, da forma como a gente utilizou, a gente vai usar algo como cart ID, que é como se usa geralmente. Então vamos fazer essa última modificação aí, só para a gente fazer mais um teste e finalizar. Então, cadê? Então a gente vai atribuir ao dicionário, né, session, a essa chave cart ID um número qualquer, 1, 2, 3 no caso aqui que eu atribuí. E vou atribuir a chave user o username do usuário. Então a gente tem um objeto user na request e dentro desse objeto user a gente tem o atributo username. E é ele que a gente está passando lá para o dicionário na chave user, o username daquele usuário, né, no dicionário session. Se antes aqui, ó, eu vou rodar sem passar esse username, passando direto o objeto user que está na request. Vocês vão ver que vai dar um erro. No refresh. Olha lá.
Anonymous user is not JSON serializable. Ele está dizendo que um objeto não é serializável. E está dizendo que anonymous user, por quê? Porque a gente não está logado no painel admin. Se eu logar, o erro vai mudar, mas vai continuar dando erro. Ó, user is not JSON serializable. Né? Então, ele não consegue guardar, né, um objeto. Ó, cadê? Ele não deixa salvar o objeto user em si, apenas os atributos dele, como ID, username, ou seja, só deixa salvar um int, né, uma string, um dicionário ou uma lista. Né? Então aqui você não pode passar só o objeto aqui para salvar nessa chave do dicionário session, você tem que passar o atributo. Então eu poderia passar o ID, no caso aqui o user, eu vou colocar o username. Né? Então na chave user a gente vai ter o nome do cara, nesse caso aqui. Né? Então deixa eu voltar como estava antes. Cadê? Aqui. Ctrl Z. E agora, se eu der o refresh aqui, beleza. E é isso, a gente se vê então na próxima aula. Eu peço de novo para vocês, se tiverem curtido, divulgarem nas redes sociais de vocês aqui o Código Fluente para dar uma força ao projeto. Tem esse link lá embaixo aqui para doações. Passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links afiliados na Hosting DigitalOcean e One.com. Obrigado, até a próxima. Valeu, bons estudos.